Física, gráficos do movimento uniforme. Né? Como é que nós vamos estar trabalhando isso daqui? Os gráficos do movimento uniforme, eles têm tudo a ver com a função horária do movimento uniforme e especialmente da função horária de espaços. Quando você olha ali em cima, ó, S é igual a S0 mais VT, essa é a função horária do movimento uniforme. Ela é uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o expoente do t é 1. Então, ela sendo uma função do primeiro grau, não sei se vocês já aprenderam em matemática, toda função do primeiro grau é representada por uma reta, tá? Então, ela é uma equação, uma função do primeiro grau, e todo gráfico de espaço em função do tempo, no local das abscissas aqui, ó, onde é o x, nós temos o t. E nas ordenadas, onde seriam o y, nós temos o s. Aqui é a posição e aqui é o tempo, tá? Então você tem aqui, ó, aqui você tem a representação de um carro que está com velocidade positiva e ele está saindo da origem. Tá vendo que a retinha sai da origem? Então o que acontece aqui? Na representação aqui, está esquisito, meio borrado ali, mas isso seria um carrinho. Você tem um carrinho na origem e ele está indo para o sentido positivo, porque a velocidade dele é positiva. Esse movimento é chamado de movimento progressivo. Por que progressivo? Porque à medida que o tempo passa, a posição dele vai ficando no valor mais elevado. Então, nesse gráfico aqui é um movimento progressivo, ele está saindo da posição 0, da origem. Quando você vem para esse outro gráfico aqui, também é um movimento progressivo, só que ele não está saindo mais da origem, tá vendo? Ele está mais para a direita aqui, ó, S0. Então, o gráfico fica uma retinha ascendente assim, só que ela fica deslocada mais para cima, tá? Agora, pode acontecer do carro estar saindo para o lado negativo aqui, tá vendo? Porque aqui é a origem, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então ele está numa posição, o espaço, a posição inicial dele é negativa. Então está saindo daqui, ó, tá? Mas ele, à medida que o tempo passa, a posição dele, ó, é negativo, caminha para o zero e vai aumentando depois. Então, este gráfico e este gráfico, sempre que ele estiver assim para a direita crescendo, você já pode colocar na cabeça o seguinte: a velocidade é maior do que zero e esse movimento é progressivo. Embaixo, olha o que acontece. À medida que o tempo passa, ele vai indo na direção do eixo do t e indo para baixo. Ó. Então, esse tipo de movimento aqui é o movimento chamado de retrógrado ou regressivo. Então, aqui ó, você tem o carrinho, a orientação é positivo para a direita, mas ele está indo para a esquerda. Mesma coisa com esse aqui. Ó. Ele começou numa posição que é positiva. Mas à medida que o tempo vai passando, ó, o que vai acontecendo com a posição dele? Chega na origem e depois ele continua num movimento regressivo. Ele continua indo para lá. Ó, tá? Aqui também. Ó, ele estava numa posição negativa e está indo cada vez mais negativo. Ok? Vamos lá. Desculpe. Aqui. Tá. Uma propriedade que tem, quando você tem o gráfico de espaço em função do tempo, uma propriedade que é muito cobrada, nós vamos trabalhar isso nos exercícios hoje, é que quando você pega aqui, ó, imagina que no instante T1, o corpo está na posição S1. No instante T2, o corpo está na posição S2. Para você achar
esse cateto aqui, ó, essa distância, você faz S2 menos S1. Quando você faz S2 menos S1, você está calculando o ΔS, que é o deslocamento. Quando você pega aqui e faz T2 menos T1, você está calculando o intervalo de tempo. Então aqui você tem o ΔS e você tem o ΔT. Quando você calcula a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? O ΔX. Quem que é o cateto adjacente? O ΔT. Nesse triângulo aqui azulzinho, tá? Então vai ficar deslocamento dividido pelo tempo. E deslocamento dividido pelo tempo, nós sabemos o que é. Deslocamento em função do tempo é a velocidade. Então, num gráfico de espaço em função do tempo, sempre que você calcular a tangente do ângulo aqui, você vai encontrar a velocidade. Ok? Já vamos para o primeiro exercício. Ok? Então, você tem aqui o gráfico. Opa, desculpa, achei que tivesse caído aqui. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então, você analisando aqui, ó, você tem um gráfico de espaço em função do tempo, a reta é ascendente, então já dá para você fazer algumas considerações aí. É um movimento uniforme. Por que o movimento é uniforme? Porque o gráfico de espaço em função do tempo está sendo representado por uma reta. O que mais? Ele é progressivo. Por que progressivo? Porque a reta é crescente, tá? Aí você me pergunta assim, oh, Davi, mas tem menos 200 aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só um instantinho. Eu tinha preparado aqui um esquema aqui. Aqui. Certo. Ó, o que está acontecendo então? Observa a sequência aí. Se é uma reta, representa um movimento retilíneo uniforme. Vamos para frente. É ascendente, então a velocidade é maior que zero, né? E a aceleração vale zero. Olha a representação como ficaria. No tempo igual a zero, ele está na posição menos 200. No tempo igual a 10 segundos, ele está na posição 0. E no tempo igual a 200, ele está... no tempo igual a 20, ele está na posição 200. Então, tempo igual a 0, ele está do lado negativo da trajetória. Quando o tempo vale 10, ele está na origem. E quando o tempo vale 20, ele está na posição 200. Quando você olha este gráfico aqui, é isso que você tem que interpretar. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Voltando aqui. A pergunta que ele faz, vamos lá. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos? Não, não é nulo. Se isso aqui é um movimento retilíneo uniforme com velocidade positiva, o deslocamento não é nulo. Então essa daqui é falsa. A velocidade da partícula é negativa de 0 a 10 segundos. Não, ela não é negativa, ela é positiva. Tanto é verdade que quando vale 0, ele está na posição menos 200. Quando o tempo vale 10, ele está passando pela origem. Isso significa que a velocidade dele é positiva. A aceleração da partícula vale
20 metros por segundo ao quadrado. Não. Esse movimento é um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo e uniforme é aquele que a velocidade permanece constante. Ela permanecendo constante, a aceleração vai valer zero. A velocidade da partícula é nula no instante de 10 segundos? Não. A partícula está passando na origem com velocidade, tá? Mas a velocidade não é nula, não. A velocidade é constante durante todo o percurso. Então, por eliminatória, seria essa daqui, né? Mas vamos dar uma olhadinha nos cálculos que eu fiz aqui. Ó, eu fiz os cálculos previamente porque minha letra é muito feia e eu sou canhoto, né? Mas olha o que aconteceu. Eu utilizei aquele conceito da tangente. O que eu fiz? Eu peguei a tangente do ângulo aqui, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto vale essa distância daqui até aqui? Daqui até aqui é a mesma de 0 até 200. Então, essa parte vale 200 e de 10 até 20 vale 10. Então, ficou desse jeito aqui, ó. 200 dividido por 20 menos 10 dá 200 por 10. A velocidade é 20 metros por segundo. Então, ó, velocidade é constante, 20 metros por segundo. Essa é a resposta. Certo, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Dá um ok pro velho aqui. Beleza. Próximo exercício. Esse exercício dá uma confusão na cabeça da gente e ele é bem simples, tá, pessoal? Mas ele colocou aqui 3 colegas daqui. Vamos ler o enunciado. Ele fala assim: Ana A, Beatriz B e Carla C combinam um encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico a seguir representa a posição X em função do tempo T para cada uma, no intervalo de 0 a 200 segundos. Tá? Considere que a contagem de tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. Isso é importante. Elas vão sair todas ao mesmo tempo das suas casas. Correto? Então aqui, ó, vamos analisar o seguinte. Ó, a Ana, ela está saindo de que posição? 0. E ela vai chegar na posição, que posição? 500, tá? A Beatriz está saindo de que posição? 400. E ela vai chegar em que posição? Na 500. E a Carla, ela está mais próxima do destino, ó, 450, e ela vai chegar na posição 500. Aí ele faz algumas observações aqui com relação à distância que elas percorreram e tal, mas deixa eu fazer umas análises aqui. Vamos lá. Opa! Primeira observação que eu fiz. A posição final de todas é 500. É a posição 500 metros. Claro, elas combinaram de se encontrar todas na posição 500. Então, eu analisei a situação de cada uma. Então, por exemplo, o deslocamento da Ana, ΔS, vai ser quanto? Posição final dela, 500, menos a posição inicial, que é 0. 500 menos 0, a Ana se deslocou 500 metros. Em quanto tempo? De 0 a 200 segundos. Foi 200 segundos. Então, a velocidade da Ana, que é o deslocamento dividido pelo tempo, vai ser 500 dividido por 200, vai dar 2,5 metros por segundo. Tá, vamos ver a da Beatriz. A Beatriz, ela saiu da posição 400 e vai chegar na 500.
Então, o deslocamento dela vai ser 500 menos 400 deu quanto? 100. O tempo é o mesmo. Então, vai ser deslocamento 100 dividido pelo tempo 200, vai dar meio metro por segundo. E a última é a Carla. A Carla saiu da posição 450. Então, a Carla vai ser... Opa, tira o dedo. Ó, posição final 500 menos a inicial 450, a dona Carla andou 50, tá? Qual vai ser a velocidade dela? 50 dividido por 200, vai dar 0,25 metros por segundo, tá? Vamos ver as afirmações aqui. A distância percorrida por Beatriz é maior do que a distância percorrida pela Ana? Não, a Ana andou tudo isso, ó, do 0 até o 500. A Beatriz andou do 400 até o 500. Andou só 100. Então essa é falsa. O módulo da velocidade da Beatriz é 5 vezes menor do que o da Ana? Vamos ver? Da Beatriz deu quanto? Meio metro por segundo. E da Ana deu quanto? 2,5. Meio vezes 5 vai dar 2,5? Vai, né? Então essa aqui é a resposta. Tá? Eu já coloquei errado na outra lá, né? Tá? Porque a resposta é essa daqui. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o que ele estava falando nas outras coisas. O módulo da velocidade da Ana é 2 vezes menor que a da Beatriz? Os cálculos eu fiz aqui, tá, pessoal? Ok? Então, ali, a resposta que vai dar correta aqui vai ser a letra B. Correto? Vamos para o próximo. Esse daqui eu vou te falar uma coisa. Esse exercício, enquanto eu mudo a minha página aqui com os meus garranchos, faça uma leitura dele, por favor. Vamos lá. Então tá assim. Esse exercício ele tem um peguinha, embora eles não exploraram esse pega aqui, mas algebricamente tem uma continha meia chata para fazer no final. Mas eu vou fazer para vocês, tá? Então tá assim. 2 trens partem em horários diferentes de 2 cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. O trem azul parte da cidade A, com destino à cidade B, e o trem vermelho da cidade B, com destino à cidade A. O gráfico representa a posição dos 2 trens em função do horário, tendo como origem a cidade A, D igual a 0. Tá? Então, olha aqui, ó, vamos tentar entender. O trem azul, ele saiu de que posição? Ele saiu da cidade A, então a posição dele é 0. Quando que ele saiu? Que hora que ele saiu? Às 4. Quando que ele chegou na posição 720? Às 16 horas. Tá? Agora olha o trem vermelho. O trem vermelho, às 6 horas da tarde, ele estava às 6 horas da manhã, ele estava na posição 720. E ele foi chegar na cidade A, que é a posição 0, às 18 horas. Tá? Então, ele faz algumas afirmações aqui que já dá para a gente tá respondendo aqui. Vamos lá. O tempo de percurso do trem vermelho é de 18 horas? A pessoa bate o olho ali 18 horas e acha que essa é verdadeira. Mas presta atenção. Que horário que ele saiu? Às 6, não foi? E ele chegou lá que hora? Às 18? Então 6 para 18, quantas horas foram? 12. Certo? Então essa está errada. Vamos ver.
Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso, 12 horas. Eu já falei para você que o vermelho gasta 12, né? Vamos ver o azul? Ele saiu às 4 e chegou às 16. 4 para 16, quantas horas são? 12. Então, essa afirmação é verdadeira. Tracei em verdinho aqui, tá? A velocidade média dos trens é 60 km por hora? Vamos ver isso aqui? Tá aqui, meu papel do garrancho. Ó, o trem azul. Ele saiu da posição 0, chegou na posição 720. O delta S dele, o deslocamento, foi 720. Quanto tempo ele gastou? 16 menos 4 são 12 horas. Fazendo a velocidade média, delta S dividido por delta T, vai ser 720, que é o deslocamento, por 12, que é a duração da viagem, deu 60 km por hora. Vamos ver o trem vermelho. O trem vermelho estava na posição inicial. Estava na posição inicial 720, que ele estava na cidade B, e ele chegou na cidade A na posição 0. Qual foi o deslocamento dele? Menos 720. Professor, por que aqui deu mais 720 e aqui deu menos? Porque nós estamos considerando que para a direita o deslocamento é positivo. Então, se esse andou daqui para cá, o trem azul, e o deslocamento dele foi positivo, o deslocamento do B vai ser negativo. Por isso que deu menos 720. A quantidade de horas vai ser 18 menos 6, porque ele chegou às 18 horas lá, saiu às 6 e chegou às 18, então dá 12. Fazendo a continha, menos 720 por 12 também dá 60. Então, essa afirmação 2 é verdadeira, os dois gastaram 12 horas, e a afirmação 4 também é verdadeira. A velocidade média dos trens é 60 km por hora. Isso cabe até um recurso, tá? O correto seria sim, o módulo da velocidade média. Quando você fala módulo, significa sem sinal. O módulo da velocidade deles é 60 km por hora. Elas são iguais em módulo, mas um tem velocidade positiva e o outro tem velocidade negativa. Vamos lá. O trem azul partiu às 4 horas da cidade A? É isso mesmo, olha lá. Está meio borrado aqui, mas dá para ver. 4 horas, ó. É certo. A distância entre as duas cidades é 720? Aqui ele deve estar querendo saber se você está acordado, né? Porque no exercício ele falou, né? Que a distância entre elas é 720. Vamos lá. E o último, os trens se encontram às 11 horas. Aí é o seguinte, olha aqui, ó. Tá vendo esse cruzamento aqui, ó? Ele indica a posição que eles cruzaram. As linhas eram paralelas. Aqui é 10 e aqui é 12. Então, vai dar às 11 horas. Graficamente é isso. Então, olha a minha resolução. Eu fiz, ok, né? Agora vamos para frente. No gráfico, ó, o cruzamento se dá às 11 horas. Então, graficamente, você já matou isso. Agora, eu queria fazer algebricamente, para vocês verem como ficou um pouquinho mais complicado isso daqui. Mas não é coisa do outro mundo, não, tá? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma função horária para os dois, para o corpo A e para o trem A e para o trem B. Só que eu tenho essa função horária, vai começar para mim, eu vou montar a partir do momento que o B sair. Porque o A saiu às 4 horas e o B saiu às 6. Então eu vou montar a função horária para o A 2 horas depois do movimento dele. Então vamos dar uma olhadinha no que o Davi fez ali, ó. Opa!
Enroscando em tudo aqui. Olha lá. Peraí. Vamos lá. Batendo no abajur, batendo num monte de coisa aqui, dedo aparecendo. Como diz o Faustão, hein? Olha lá, ó. Então a função horária. Função horária do movimento uniforme, S é igual S0 mais VT. Se é no momento que o B saiu, o A já tinha andado 2 horas. Então, 2 vezes 60, o A estava na posição 120 km quando o B iniciou seu movimento. Então, a função horária do A vai ser 120, que é a posição inicial, mais a velocidade dele 60, que multiplica o tempo. E nesse momento, qual que é a função horária do B? O B está na posição 720 menos 60 que multiplica T. Quando eles se encontrarem, a posição do A vai ser igual à posição do B. Então a posição final de A é igual à posição final de B. Eu vou igualar essa segunda parte da equação do A com a segunda parte da função do B. Por isso que aqui ficou assim, ó. 120 mais 60t, que é essa função aqui, a segunda parte da função do A, é igual a 720 menos 60t. O que eu faço agora? Tudo que tem a incógnita vai para a esquerda, o que não tem a incógnita vai para a direita. Então vai ficar menos 60 passa para cá, mais 60. 120 passa para cá, menos 120. 60 mais 60, 120t é igual a 600. Passo 120 dividindo, 600 dividido por 120 vai dar 5. 5 horas depois da saída do B. Quer dizer, depois que o B saiu, depois de 5 horas ele encontra o A. Mas quando é que o B saiu? Vamos lá. O B saiu às 6 horas. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, tira o dedão. O horário do encontro vai ser o quê? 6 horas foi o horário de saída, mais 5, deu 11 horas. Tá ok? Então, assim, graficamente, você mata tranquilo, é só olhar no gráfico. Sempre que você tiver um gráfico de posição em função do tempo, o cruzamento ali indica o momento que os corpos estão se encontrando, tá? Então vamos respondendo aqui. A velocidade média dos trens é 60, tá certo. O trem azul partiu 4 horas da cidade A, tá certo. A distância entre as cidades é 720 quilômetros e os dois trens se encontraram às 11 horas. Nesse tipo de exercício de vestibular, que é comum na Federal lá do Sul, de Santa Catarina, o que acontece? A resposta certa é a soma das alternativas. É isso que você vai indicar no gabarito. Então, eu peguei uma calculadora aqui e somei. 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, marca no gabarito 62. Certo, pessoal? Próximo exercício. Vamos lá. Estou mexendo na minha papelada aqui. Esse aqui, enquanto o velho toma água, vão respondendo para mim aí, vê se consegue descobrir qual é a verdadeira. Uns minutinhos para eu tomar uma água. Vamos lá, moçada. Ok, tomei a minha aguinha, vamos lá. Então, ó, bate, sempre olhe isso. É um gráfico de posição em função do tempo? É. Então, é uma reta? É. Esse é um movimento uniforme, ok? Acredita no velho. É crescente?
Indo para a direita, ela está aumentando? Sim, professor. Então, esse movimento é progressivo. Ah, mas tem menos 10 aqui. Não, tem menos 10 ali porque ele está saindo de uma posição negativa. Mas à medida que o tempo passa, ó, ele chega no instante 5 na origem, que vale 0, e depois as posições dele vão ficando positivas, ó. Até no instante 10 ele chegar na posição final 10. É movimento uniforme? É. Então isso aqui, ó, já é errado de cara. O móvel inverte o sentido do movimento no instante 5 segundos? Não, meu caro, é movimento retilíneo uniforme, a velocidade permanece constante. Não tem essa de inverter, não. Tá? A velocidade é nula no instante 5 segundos? Não, meu caro. É movimento retilíneo uniforme. A velocidade não fica nula, não tem aceleração. O deslocamento é nulo de 0 a 5 segundos? O cara insiste. Espera aí. 0, ele estava na posição menos 10. Quando o tempo vale 5, ele está na posição 0. Quanto que ele andou? Ele saiu do menos 10 e foi para o 0. O deslocamento é 10 metros positivo. Tá? A velocidade é constante e vale 2 metros por segundo? Como que é o esquema? Se eu quero saber a velocidade num gráfico desse, eu calculo pela tangente. Tá vendo o triângulo aqui? Quanto vale esse cateto aqui? Daqui até aqui. É essa mesma distância. Vale quanto? 10. E de 5 a 10, quanto vale esse cateto? 5. Aqui vale 10, aqui vale 5. Tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 10 dividido por 5 vai dar 2. Essa é a resposta. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas contas que o velho fez aqui, nos garranchos. Você fala assim, ah, Davi, você fez garrancho? Fiz, tá aqui, ó. Vamos lá. Não organizou a mesa, eu vou te contar, viu? Vamos lá. Olha aí. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui na retinha, no tempo igual a 0 ele estava no menos 10. Confere. Quando o tempo igual a 5, ele está na posição 0. E quando o tempo igual a 10, ele está na posição 10. A tangente vai ser 20 dividido por 10, que deu 2. Peraí, Davi. De onde é que você tirou esse 20 aí, cara? Não tô te entendendo, cara. Você não fez 10 dividido por 5? Fiz. E deu quanto? Olha, 10 dividido por 5 deu 2. É que eu peguei aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Eu passei uma linha aqui. Então, se você pensar daqui até aqui, esse cateto valeria quanto? De menos 10 até 10 vale 20. E daqui até aqui vale 10. Então, só para provar para você que dá a mesma resposta, ó. 20 dividido por 10 deu 2. E originalmente nós tínhamos feito 10 dividido por 5, que deu 2 também. A velocidade é 2 metros por segundo. Tá? Voltando aqui, gente, esse exercício, na realidade, nem precisaria fazer essa conta. Por quê? Nós matamos essas 3 de primeira aqui, certo? A reta não é crescente? A velocidade não é positiva? É. Esse menos 2 aqui, essa aqui já estaria errado de cara também. Então, sobraria só a D como verdadeira. Correto? Beleza? Vamos para frente. Opa! Esse aqui, legal também. Exercício tranquilo de fazer, mas muitos alunos confundem, tá? Ó, é um gráfico de posição. Sempre olhe isso, por favor. É um gráfico de posição em função do tempo. Por que você fala sempre isso, Davi? Porque poderia ser velocidade em função do tempo. Poderia ser aceleração em função do tempo. E as propriedades são diferentes. Então, ó, ele tem esse gráfico aqui,
ele faz um monte de observações aqui, tá? E dá para a gente matar isso tranquilamente. Observa o seguinte, de 0 a 10, esse deslocamento aqui é uma retinha ascendente? É. Então, esse movimento é movimento uniforme e é movimento progressivo, tá? A velocidade permanece constante de 0 a 10. Olha o que ele está falando com relação à velocidade aqui, ó. Que ela aumenta no intervalo de 0 a 10. Não, isso é mentira, tá? A velocidade diminui de 20 a 40 segundos. Não, o que está diminuindo aqui é a posição dele. Ele está saindo da posição 50 e em 40 ele vai chegar na posição 0. Não é uma reta? É. Não é um gráfico de posição em função do tempo? É. Essa retinha é decrescente? Sim. Então ele tem velocidade aqui. Ela é negativa, mas ele tem velocidade. E ela não diminui, não. Ela permanece constante. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo? Não. Olha aqui. Aqui é 50. Eu vou mostrar o cálculo depois para vocês. Vai de 0 a 50, aqui vai de 0 a 50. Aqui o tempo foi 10 segundos, aqui o tempo foi 20. Por isso, você já deduz que vai dar diferença a velocidade. E um detalhe, tá vendo a posição dele 50 aqui, ó? Daqui até aqui? De 10 a 20 segundos, ele permaneceu na posição 50. Aqui é o que? Repouso. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas contas do velho aqui. Olha lá. De 0 a 10 segundos, movimento é progressivo, reta crescente. Eu fiz ali, é 50, né? Na hora de fazer aqui, por favor, me perdoem. Eu olhei aqui e achei que fosse 60, tá? Então eu fiz 60 menos 0. 60 menos 0, o ΔS deu 60. 60 dividido por 10 deu 6. Tá? Eu olhei ali e achei que fosse 60. Tem que trocar esse óculos. De 10 a 20, repouso. E de 20 a 40 vai ser... Tá vendo? Aqui eu percebi que eu tinha feito um erro. Tá? Eu tinha errado. Ó, ΔS, posição final menos a posição inicial. A posição final dele é 0 e a inicial é 50, que eu pus 60 lá, tá? 0 menos 60 deu menos 60. Menos 60 dividido por menos 20 deu menos 3. Então, isso invalida aquela afirmação dele dizendo que tem o mesmo valor. É constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos. O quê? A velocidade? É. Aonde que ele está na posição quando o tempo vale 10? Que posição que ele está? É, naquele 50 lá que você enxergou 60, né, Davi? E quando ele chega a 20 segundos, ele se manteve naquela posição? Sim. Então ele está em repouso aqui. Né? E finalmente ele fala assim, que a velocidade é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Eu mostrei isso para vocês. Ó. De 0 a 10 segundos, a velocidade deu quanto em módulo? 6. E aqui deu quanto? Menos 3. Em módulo dá 3. A pergunta que ele está fazendo assim, é maior no intervalo de 0 a 10? Sim, ela é maior. Vale 6 metros por segundo. Ok? Próximo exercício. Ok. Mudando minhas páginas aqui, se bem que esse é bem tranquilo. Aí explora uma propriedade do gráfico de velocidade em função do tempo. O que ele está explorando aí? Você observa aqui, já não é posição em função do tempo, é velocidade em função do tempo. Então vamos analisar esse exercício. De 0 a 1, a velocidade vale 0.
De 1 a 2, a velocidade vale quanto? 4. De 2 a 3, a velocidade vale quanto? Menos 6. E de 3 a 4, a velocidade vale mais 6. Ele quer saber o deslocamento, tá? Sempre que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, a área acima e abaixo do gráfico mede o quê? O deslocamento do corpo. Então ele quer saber toma cuidado com isso, de 0 a 4 horas, daqui de 0 até 4, quanto que ele deslocou, certo? Vamos lá para os meus garranchos. Ok. Então aqui, pegar uma canetinha básica aqui. Você tem aqui, olha o tamanho da mão. Percebeu por que eu fiz os cálculos antes? Minha mão tampa tudo. Ó, aqui eu tenho uma figura geométrica aqui, que é um retângulo, tá? E essa área aqui indica o deslocamento de 1 a 2 a 2 a 1 a 2 horas, tá? Aqui é outro retângulo. Indica o deslocamento de da hora 2 para a hora 3. E aqui um outro retângulo que indica o deslocamento de 3 para 4 horas. Tá legal? Ele quer saber quanto foi o deslocamento total. Como é que eu vou fazer isso? Eu calculo as áreas que estão acima têm sinal positivo, as que estão abaixo têm sinal negativo. Vamos lá para os garranchos do velho. Olha lá. Guarde isso então. Num gráfico de velocidade em função do tempo, a área delimitada pela curva e o eixo do tempo corresponde numericamente ao deslocamento. De 0 a 1 hora, a área é zero. Por que a área é zero? Ué, não tem como calcular a área aqui, ó. Tá? Ele tem só uma dimensão, tá? Não tem para cima nem para baixo. Vamos lá. De 1 a 2 vai ser 4 vezes 1, 4. Positivo. Aqui, ó. Tá vendo? De 1 para 2 é 1. Daqui aqui é 4. 4 vezes 1 dá 4. Aqui, 1 vezes 6 dá 6. Então aqui eu tenho 4 positivo mais 6 positivo. Agora esse aqui está abaixo, porque a velocidade é negativa. Então vai ficar 1 vezes menos 6 vai dar menos 6. Então olha a soma dos deslocamentos que eu fiz aqui. Ó, 0 mais 4 menos 6 mais 6. 6 menos 6, 0 mais 4, 4. O deslocamento total é 4 quilômetros, tá? Então, vindo aqui, a resposta correta é 4 quilômetros. Ok?